povo, aqui é Gle Ribeiro na voz e está começando mais um Resenha do Gle, seu podcast cultural, sempre falando sobre assuntos muito interessantes que vão perpassar, por que não, geografia, sociedade, natureza, música, cultura e muito mais. Essa é a Resenha do Gle. Acho que eu vou começar a mudar essa introdução aqui, hein? Porque, na verdade, tô começando a pensar que o pessoal tá achando que isso aqui é só sobre geografia e só sobre música de uma maneira muito formal, muito acadêmica. E não é esse o intuito, isso aqui é uma resenha mesmo. Pois então, vamos lá. O assunto de hoje é: ser adulto é caro e perigoso. Isso vocês já sabem, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como ser adulto, então, é bastante caro, so expensive, como dizem, e perigoso, né? E dangerous. Sobretudo se a gente fizer o famoso recorte social, né? Recorte de gênero, raça e classe. Como sempre, né? Tudo que a gente fizer esses recortes, nós vamos ter resultados diferentes e resultados, por que não, alarmantes, que confrontam aí o status quo, digamos assim, né? Pois bem, fazendo um recorte... Na verdade não vou fazer os recortes primeiro, só vou dar as indicações. Geralmente a gente dá indicações de coisas para a pessoa consumir no final do episódio, né? Mas hoje eu vou falar no começo. Eu já indico de antemão, digamos assim, o documentário O Silêncio dos Homens, que é um documentário que saiu, acho que pela Netflix, e é possível que tenha no YouTube também disponível, que fala sobre justamente isso, né? O Silêncio dos Homens, um documentário de produção brasileira, né? Que entrevista cerca de 20 ou 30 homens de 20 a 40 anos, e eles falam sobre justamente o seu silêncio, a dificuldade de se abrir, falar sobre as suas emoções, sobre as suas dificuldades, sobre enfrentar os seus medos, suas inseguranças como um todo, e a relação que isso tem com o consumo de álcool e drogas, com o seu consumo com a família, com a sua relação profissional, e como tudo afeta diretamente essa população através dessa dificuldade de se abrir, de se entender e as dificuldades culturais, etc. É bem interessante fazer essa reflexão de como culturalmente foi instituída as ideias, né, de que o homem não chora, o homem não fala sobre seus problemas, enfim, e isso foi acarretando em problemas gigantes para a população masculina com o passar do tempo. Outro documentário, que na verdade é uma entrevista, né, é com o professor Silvio de Almeida, né, o grande Silvio de Almeida, né, que está sendo muito falado hoje em dia e merece com certeza, que é advogado, filósofo, professor universitário, escritor, palestrante e um grande líder, né, uma grande referência para muita gente aqui no nosso país. Ele tem um livro, né, que se chama Racismo Estrutural, é um livro bastante acessível também, tem nas principais livrarias, tem uma compra online bem facilitada, é um livro relativamente barato também, que eu ainda não li, inclusive, se quiser alguém mandar um mimo, né, como dizem as blogueiras, se alguém quiser me mandar esse livro para eu ler, eu aceito. Mas eu assisti já algumas entrevistas dele pelo YouTube, inclusive aqui eu vou recomendar a entrevista dele no programa Roda Viva, então se colocar lá no YouTube Silvio de Almeida Roda Viva, pum, já aparece, vai ser sensacional a gente perceber essas questões então acerca do racismo estrutural, né, isso que eu quero dizer. Então, a gente falando sobre ser adulto, pensando na questão racial, na questão de gênero, né, tem as que eu falei aqui dos homens, mas tem todas as dificuldades que as mulheres enfrentam, que as pessoas trans enfrentam, enfim, mas vou me ater um pouco aqui então no espectro de raça e de gênero masculino dentro de um lugar de fala, que por vezes o que acontece, o homem adulto, o homem pobre, o homem racializado enquanto negro, pardo, indígena, ele é privado então de se cuidar, digamos assim, se cuidar das maneiras mais variadas, certo? De cuidar do seu psicológico, de cuidar da sua autoestima, de cuidar do seu ciclo social, do seu próprio tempo de ócio criativo, do seu tempo de trabalho como um todo. É privado de condições de saúde, né? Existem dados, eu não trouxe esses dados, mas existem dados de que a população masculina frequenta muito menos o médico, negra masculina, né, frequenta muito menos o médico e, consequentemente, acaba, infelizmente, descobrindo doenças já em estágio mais avançado, né, conforme vai chegando a idade, não vai ao médico e, de repente, já descobre um câncer, uma diabetes, enfim, outras enfermidades já em estágio mais avançado. É uma população que enfrenta grandes problemas com o alcoolismo, com as drogas, tudo isso acarretado muitas vezes dentro dessa perspectiva de opressão e de
exclusão social e de exclusão social, né? Exclusão através de renda, através de emprego, exclusão urbana, né? De periferização. Tudo isso vai causando um efeito, né? De que a pessoa vive a vida adulta praticamente sem conseguir se cuidar, né? Sem conseguir se avaliar, se autoconhecer e perceber o que está indo bem ou o que não está indo bem em sua vida e a partir de então fazer mudanças, né? É claro que existem diversos tipos de gente no mundo, né? Eu não vou conseguir aqui dar conta de falar sobre todos, mas ser adulto custa muito caro, como a gente já falou, né? Pessoas parecidas aqui da minha faixa etária e parecidas aqui do meu contexto social estão enfrentando essas situações agora, né, de desemprego, de qualificação profissional que não garante emprego, um acesso dificultado à moradia, uma dificuldade de perspectiva de futuro como um todo, né? Sem futuro. Lembrei da minha época de escola, né? Os caras usavam essa frase sem futuro como forma de xingamento, né? Ou sem futuro. Mas enfim, uma falta de perspectiva de futuro como um todo, né? Dentro de uma recessão econômica sem precedentes praticamente na história recente do país. Tudo mais. Isso faz com que a vida seja bastante cara, isso vocês têm certeza do que eu estou falando, mas também coisas que a gente muitas vezes não para pra pensar, faz com que a vida seja também perigosa, porque muitas vezes, se estamos precarizados, desprovidos então de garantias trabalhistas, é aquele clássico, né? Não se pode ficar doente. E muitas vezes, se estamos nos alimentando de maneira inadequada, porque é a alimentação que está mais acessível, não só financeiramente, mas acessível à compra mesmo, de ofertas e de variedade, enfim. Se estamos nos alimentando mal, se estamos dormindo mal, morando mal, nos transportando mal pela cidade, nos relacionando mal com a sociedade como um todo, consequentemente, a nossa imunidade, não só a imunidade de saúde, mas a nossa imunidade mental e social também vai estar baixa, né? Isso torna a vida adulta do cidadão bastante perigosa. Então, o contexto atual do sistema capitalista, o contexto atual latino-americano, brasileiro, nas grandes cidades e por que não no campo também, com todas aquelas violências que essas populações sofrem no campo, faz com que a sociedade atual, né, os adultos estejam vivendo perigosamente, tá certo? E por que eu digo adultos? Porque a infância, ela também carrega, é claro, uma série de dificuldades, né? Talvez uma das maiores dificuldades seja justamente a incapacidade de, como se fosse assim, de resolver os seus problemas sozinho, né? As crianças, elas necessitam, né, da sua família, dos seus responsáveis ali para tutelá-las é engraçado, né? Para cuidar delas, né? Para poder decidir o que vão comer, quando vão comer, o que vão vestir, onde vão morar, onde vão estudar, aquela coisa toda, né? E na infância, sem romantizar, né? Tô falando uma parada aqui numa boa, né? Não estou romantizando a pobreza. Se vocês me conhecem, sabem que eu não sou disso. Mas na infância, por pior que for o contexto, as crianças, elas têm uma capacidade lúdica que é uma coisa muito bonita, é uma coisa que salva vidas, assim, é uma coisa muito bonita que faz com que elas consigam brincar com qualquer coisa, velho, com um pedaço de pau, com garrafa de plástico, com areia, e consigam enxergar a beleza nas coisas. Elas reparam no passarinho, reparam no cachorro, elas pegam a florzinha, botam na orelha e elas vão conseguindo enxergar objetivos de vida e conseguindo enxergar dias bonitos, digamos assim, de uma maneira bem filosófica, tô falando, de uma maneira bem floreada mesmo. Elas vão conseguir enxergar alegrias mesmo, assim, felicidade no cotidiano. Isso é uma beleza, né? Como diria Gonzaguinha, né? Eu fico com a pureza das respostas das crianças. Elas têm uma pureza, elas enxergam uma beleza. É claro que conforme a vida delas é mais sofrida, elas vão, infelizmente, perdendo isso mais rápido e mais fácil, né? Infelizmente, crianças que têm um contexto mais dificultoso vai ter menos inocência e menos deslumbre, né, com a vida, é claro. Mas, no geral, nessa fase da vida, o fator lúdico ainda é muito forte. E o que torna, então, a vida adulta tão perigosa é justamente essa mudança muito cultural, muito normalizada sobre a construção do que vem a ser uma pessoa adulta. Essa não admissão do lúdico no dia a dia faz com que a vida adulta seja mais perigosa, porque ela vai ser mais estressante, né? Um adulto, ele fica muito mais estressado. Imagina um homem adulto vai reparar no passarinho, vai reparar numa flor, isso falando aqui abertamente. Os colegas de trabalho do cara vão dizer que porra é essa aí, cara, tá virando viado, sabe? Então acontece muitas vezes disso, assim, com o tempo o homem adulto vai perdendo essa capacidade de enxergar os pequenos detalhes da vida, enxergar
o lúdico, né? Esse imaginário, essa coisa bucólica da vida, consequentemente não priorizando o exercício físico, porque o exercício físico, quando a pessoa está num contexto financeiro desfavorável, é visto como um luxo, né? Se a pessoa está sem grana, ela vai cancelar a academia, né? Ela não vai deixar de comprar comida, mas vai cancelar a academia, e não só a academia, mas deixar de praticar esporte como um todo, né? Se a pessoa justamente está sem grana, ela vai morar numa área mais precarizada e muitas vezes não vai ter acesso a praticar esportes, não vai conhecer outros esportes, né? Isso aí é coisa de homem rico, né, cara? Que frequenta crossfit, joga golfe, faz kitesurf, faz motocross. Tudo isso são ícones presentes no masculino e no masculino privilegiado financeiramente e, infelizmente, em grande maioria, privilegiado etnicamente também. Então, isso vai tornando a vivência adulta mais dificultosa e, consequentemente, perigosa. E o que eu quero propor com tudo isso é não só para a gente sair amanhã em um novo dia reparando nos passarinhos e nas flores, não é tão bonito assim, mas é mais nisso, assim, da gente conseguir vivenciar essa fase adulta. Nós aqui jovens que estamos ingressando nessa fase da vida, alguns já há 5, 7, 10 anos, outros há 1 ano, enfim, nós que estamos aí entrando nessa vida adulta, que a gente consiga entrar em uma vida adulta de maneira a não enxergar o autocuidado, né? Eu vejo muitas mulheres falando sobre autocuidado, mas eu vejo muito poucos homens falando sobre autocuidado. Que nós consigamos enxergar essas questões de autocuidado enquanto uma coisa vital para nossa vida, vital para o nosso cotidiano, né? E não como uma frescura, não como um luxo, né? De que é necessário a gente cuidar do corpo, né? Cuidar da mente, na medida do possível, né? Tentar conseguir alguma prática que beneficie o corpo, tentar conseguir alguma prática que beneficie a mente, para que a gente consiga então viver uma vida mais saudável, e não só mais saudável do ponto de vista de aparência, né? O cara tá magro, tá saudável, não, mas uma vida onde a gente consiga alinhar mais as nossas expectativas e alinhar mais as nossas questões internas e, de certa forma, ser mais bem-sucedido, né? E ser bem-sucedido nessas questões é igual aos barras de ouro lá do programa do Silvio Santos, valem mais do que dinheiro. Mas então tá certo, meu povo, muito obrigado. Essa é a resenha do Glê dessa semana, falando um pouco aqui sobre saúde mental, saúde física, vida adulta, aquela coisa toda, né, que a gente fica pensando aí nesse ano de 2020, né? Quem sabe era um ano pra gente pensar mesmo. Tá certo? Então, mande esse episódio para algum brother, alguma brother que possa se identificar com essa resenha. Dá um salve lá no Instagram, @gle_ribeiro. Dá um salve lá no e-mail, ribeiro.ferrugem@gmail.com. Se quiser me mandar um livro, mandar um chocolatezinho, algum mimo aí pra eu divulgar lá no meu Instagram, pode mandar. E é isso, galera. Um grande abraço. Viva a democracia. Valeu, valeu!